E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez agora eu quero falar sobre resiliência. E para falar sobre resiliência, eu peguei três objetos aqui para tentar explicar, exemplificar, né, três características de pessoas, tá, que têm muita, pouca ou quase nada resiliência, tá bom? Então, o primeiro objeto aqui eu vou pegar é um plástico, tá? É um objeto de plástico, esse aqui. Eu vou fazer uma pressão sobre ele e ele vai estar curvado, ó, ele está se curvando, mas eu solto, ele volta ao seu estado normal. Esse é o primeiro tipo de pessoa aqui que eu quero falar, que elas são submetidas a um estresse, a uma pressão externa, e elas até podem se curvar, ou podem ter o seu estado normal alterado, mas depois elas voltam à normalidade. Tá? Então, isso é um tipo, uma característica de pessoa. Outro tipo aqui, eu peguei outro objeto, que é um objeto metálico, né, uma mistura aqui de metal com plástico, eu estou colocando uma pressão sobre ele, ele está se curvando e ele tenta voltar ao seu estado normal, mas ele não consegue na totalidade. Ó, eu coloco outra pressão, ele volta ao estado normal. E eu curvo ele e ele volta um pouco, mas não totalmente. Assim também são pessoas que passam por situações adversas, por estresse, e elas são alteradas, elas tentam voltar ou conseguem voltar parcialmente, não totalmente, ao seu estado normal. Então elas acabam ficando com sequelas, ficam fragilizadas por aquele problema, por aquela situação, até semelhante ao que outras pessoas passaram, mas essas pessoas conseguiram resistir e conseguiram voltar ao seu estado normal. E outras pessoas não conseguem, como o exemplo desse objeto aqui. E outro objeto aqui, que é um objeto de madeira, que também ilustram tipos de pessoas, né? Que eu coloco uma pressão sobre ele, uma pressão um pouquinho maior, eu estou tentando curvar ele, e aí quebrou. Então tem pessoas que também são assim, elas passam por situações semelhantes ao que outras pessoas passaram, mas elas não conseguem resistir, elas quebram, ou seja, elas se entregam ao problema, elas desistem e esses três tipos de objeto que caracterizam e exemplificam três tipos de pessoas, você pode ser uma dessas pessoas. E como o objetivo aqui é falar sobre resiliência, para você entender essas características aqui, uma pessoa que resiste muito às situações, outras resistem mais ou menos, e outras quase que não resistem, tá bom? É, esse termo resiliência é um termo que veio da física, a psicologia, né, se apossou dele exatamente para mostrar que pessoas resilientes são pessoas que conseguem voltar ao seu estado normal, né? Ela passa por uma situação e ela depois volta à sua normalidade, mesmo sendo afetada de forma significativa, mesmo sendo alterada naquele momento. E tem pessoas que não conseguem, né? E pessoas que conseguem um pouco, tá bom? Então, resiliência é a capacidade que um objeto tem de sofrer uma alteração externa, sofrer uma pressão e depois voltar ao seu estado normal. Então, pessoas resilientes também, da mesma forma, elas sofrem pressões externas, elas sofrem alterações, mas elas conseguem voltar ao seu estado normal. Então, isso é resiliência. Então, você é uma pessoa resiliente, você conhece pessoas resilientes, você sabe a importância de ser resiliente para você ter sucesso na vida, seja no âmbito profissional, pessoal, relacionamentos, com a família, nos estudos, em todos os aspectos da vida. Nós precisamos ser resilientes, porque a vida ela exige isso de nós. Tá? Então, nós temos que ter resiliência. Como ter resiliência? Se você quer entender, fica nesse vídeo aqui até o final, tudo bem? Aproveita, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. É importante, um canal novo está crescendo, precisa do seu apoio, que você comente aqui o que você achou, que você dê um like, tá? E se inscreve no canal também, porque né, vou fazer mais vídeos falando sobre diversos temas, diversas situações da vida, tá? E que né, vão lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. Então se inscreve no canal para você acompanhar também tudo isso, ok? Pessoal, então resiliência é isso. Muitas pessoas têm a resiliência como forma, de forma natural, inata. Ela já nasceu com essa característica. Essa característica foi se desenvolvendo, aprimorando ao longo da vida. Já tem pessoas que não têm tanta resiliência. E aí ela tem um pouco mais de dificuldade com as mesmas situações que outras pessoas passam, elas não conseguem
suportar como algumas pessoas suportam. E aí essas pessoas elas têm que desenvolver a resiliência. Elas precisam ter o conhecimento, que é o que você está fazendo agora, vendo esse vídeo aqui, aprendendo o que é resiliência, como funciona, e você tem que praticar, tá bom? Então, para isso, eu vou dar para você 3 características de pessoas resilientes. Se você tiver essas características, parabéns. Se você não tiver, comece a desenvolvê-las, tá? A praticar, ter situações que você precise desenvolver essa característica para você ser uma pessoa mais resiliente. E a primeira aqui é a adaptabilidade, a capacidade de você se adaptar às mudanças, se adaptar ao ambiente. Então, pessoas que conseguem se adaptar a situações diferentes ao longo da vida são pessoas mais resilientes, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. Pessoas que saem do relacionamento e não sentem tanto e entram em outro relacionamento. Pessoas que saem de um trabalho e conseguem arrumar outro trabalho em seguida. Pessoas que mudam de cidade, conseguem se adaptar, fazer amizades ali, ter o seu ciclo de convivência. Então, pessoas que conseguem se adaptar na vida, elas conseguem, ter mais sucesso porque são mais resilientes. Então, a capacidade de se adaptar é um atributo da resiliência, certo? E você precisa desenvolver isso. Outro atributo aqui que é muito importante é a paciência. Pessoas pacientes, elas conseguem suportar melhor os problemas, os estresses, elas sabem a hora certa de agir, elas esperam o momento oportuno e elas conseguem ter mais sucesso, ok? E um terceiro aqui, e mais importante, que eu acredito, é o propósito. É o foco, o objetivo ou o alvo que você tem, tá bom? E aqui eu vou contar uma história bem simples para você entender sobre propósito. Um cara, ele ia fazer uma entrevista de emprego e no caminho ele bateu o seu carro, tá? E ele teve que resolver ali as questões do acidente, causou apenas danos materiais, mas ele teve que ver a questão das despesas com o carro, teve que conversar com a outra pessoa envolvida no acidente, teve todo um estresse ali que foi gerado, uma preocupação em relação aos danos do carro, enfim. E aí depois ele deixou o local do acidente, seguiu para a entrevista de emprego e ele conseguiu separar esse problema ou guardar ele numa parte da sua mente ali e por um momento esquecer ele e focar na entrevista de emprego, fez uma boa entrevista e conseguiu a vaga de emprego, certo? Então, tem pessoas que passam por situações difíceis, mas como ela tem um objetivo, ela tem um propósito, no caso desse cara, o propósito dele era conseguir um emprego, a pessoa consegue suportar melhor as adversidades, porque elas conseguem, por um momento, separar ou deixar de lado aquela dificuldade e elas vão atrás do objetivo, elas vão atrás do propósito, certo? Então, você também tem que saber isso. Né? Se você tem um propósito, você tem um alvo, por mais que você tenha um problema no caminho, você não vai se prender àquele problema, você não vai ficar amarrado a ele. Você vai, deixar ele de lado ali, vai correr atrás do seu propósito. Quando você atingir o seu propósito, a depender do qual seja, você pode até voltar no seu problema para tentar resolver alguma pendência que ficou, mas você não vai parar ali, você vai continuar. Tá? Então, ter um propósito, ter um objetivo, ter um alvo é importantíssimo para você ser uma pessoa mais resiliente. Pessoas que não têm um objetivo claro, não têm um propósito, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que eu vou fazer, qualquer dificuldade que apareça, ela fica naquela dificuldade. Porque para ela, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, então, tanto faz como tanto fez ela se enganchar naquele problema ou não. Ela não tem um objetivo claro onde ela quer chegar, entendeu? Então, veja a importância de ter um propósito, certo? E outro exemplo aqui, claro, uma ilustração bem bacana que eu vou dar para vocês aqui sobre resiliência é o seguinte: vocês conhecem o João Bobo, aquele boneco que fica balançando, mesmo que você bata nele, empurre, deita ele no chão, ele volta para o seu estado normal e fica ali, onde ele estava. Então, isso é um exemplo de resiliência. Sofre uma pressão, mas volta ao seu estado normal, tá bom? Então, por que que acontece isso com o João Bobo? Porque no centro dele, embaixo, tem uma base, um peso. E por mais que você deite ele, ele volta para o centro porque o peso
é o que equilibra o corpo dele, que é bem mais leve, então ele acaba ficando sempre naquele lugar, porque a base é o que sustenta, é o que dá equilíbrio, tá bom? Então, na vida, se você também quiser ter equilíbrio, você quiser, mesmo depois das adversidades, das pressões, dos estresses, voltar para o centro e ficar no lugar que você estava, você também tem que ter uma base. Você tem que ter um ponto ali de equilíbrio. E quem é essa base? Sua família, seus amigos, sua esposa, seus filhos, as pessoas que compartilham a vida com você, tá? Colegas de trabalho, enfim. Mas a sua base, né, geralmente é mais a família, é o que lhe dá sustento, é o que lhe dá equilíbrio. Então você tem que compartilhar com essas pessoas suas dificuldades, seus problemas, para que você seja uma pessoa mais resiliente, porque você vai ter uma base que vai lhe dar sustento, que vai lhe ajudar a equilibrar, certo? Então, ter uma base é fundamental. Veja só, capacidade de se adaptar, ter paciência, ter um propósito e ter uma base. Por isso a importância da resiliência, entendeu? Pessoal, eu estou deixando aqui também um e-book, certo? Com todas essas informações que eu falei aqui sobre resiliência, as características, conceito. São só 7 páginas, é só você baixar aqui, não precisa fazer cadastro, deixar telefone. É só clicar no link, baixar, gratuito, ok? Então seja uma pessoa resiliente que você vai ser mais bem sucedido em todos os aspectos da vida, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu!